Na Super Tela LG, os próximos jogos. Teremos quarta-feira, dia 13, São Francisco e Paysandu, lá no Colosso do Tapajós, às 20h30. Jogos de ida e volta, lembrando, hein? No sábado, o Paysandu recebe o São Francisco na Curuzu, às 19 horas. Na outra chave, quinta-feira, jogo de ida, Paragominas e Remo, na Arena Verde, às 20h30, no dia 14, e a volta no domingo, dia 17 de fevereiro, no Mangueirão, a partir das 4 da tarde. O Remo ficou em primeiro lugar, o Paysandu ficou em segundo, por isso a dupla Repá joga pela vantagem de 2 empates, 2 resultados iguais, como se diz, né? As vitórias e derrotas invertidas em termos de saldo. Então, se por um acaso o Paysandu derrotar o São Francisco por 1-0 em Santarém, no sábado ele pode perder por uma diferença de 1 gol, que ainda assim estará classificado para a decisão. O Remo tem a mesma vantagem contra a equipe do Paragominas. E lembrando que valem os pontos da semifinal no cômputo geral para definir de quem será a vantagem nos jogos decisivos na partida final ou nas partidas finais do primeiro turno. Primeiro jogo na quarta-feira, dia 20, segundo jogo no domingo, dia 27 de fevereiro, os 2 jogos da decisão da Taça Cidade de Belém. Vamos primeiro falar deste confronto entre Paysandu e São Francisco, que começa na quarta-feira. Eduardo, qual é a sua sensação para este confronto, para esta disputa contra o São Francisco, por tudo que você pôde acompanhar nessa primeira fase do campeonato? A sensação é a dificuldade que a gente vai enfrentar, não é segredo para ninguém. Eu acho que é outro campeonato, não adianta nada do que a gente fez aí se a gente vacilar nesses 2 jogos aí. Então a gente tem que esquecer tudo que a gente fez e pensar nesses 2 jogos assim, passo a passo, e só assim que a gente vai decidir o título. O Paysandu contra o Santa Cruz de Cuiarana, no jogo que consolidou o segundo lugar, a vitória por 3-1, mostrou uma presença maior no ataque, foi um time mais forte, teve menos erros defensivos, mas ainda assim é um time que precisa ajustar melhor a sua retaguarda, né, Gerson? Olha, a gente percebeu também, Guerreiro, que os gols também logo no começo acabam por tranquilizar, né, a equipe. Isso ficou mais ou menos evidente. Mas o Santa Cruz, que tem um time habilidoso, né, toca muito a bola, eu acho até que em determinados momentos toca até demais, passa do ponto e diminui um pouco a agressividade, mas criou também muitas situações, né, e deixou no ar essa ideia de que a defesa ainda passa por uma evolução, né? Eu acho que com o Raul, com o Diego Bispo, ela está começando a ganhar ali um entrosamento maior. Eu acho que é a melhor dupla que o Lecheva tem à disposição para a zaga, mas ela ainda está um pouco longe da dupla que terminou disputando a Série C. E essa comparação é inevitável, né, do Marcos Vinícius e do Fábio Sanches. Você percebe, Valmir, uma evolução nesse time do Paysandu? O Paysandu chega realmente pronto para buscar a decisão do turno? Chega sim. Não diria no ápice, né, mas em boas condições. Agora temos que levar em consideração também que as 2 melhores atuações do Paysandu, vamos dizer, a goleada imposta no Águia, na Curuzu, com um gramado seco, né? Contra a Tuna foi mais difícil, embora tenha ganho com 2 gols de diferença, mas foi mais difícil jogar. Eduardo está aqui e sabe disso. E o jogo de ontem que foi jogado também no gramado seco. Quer dizer, o Paysandu está treinando, se preparando para jogar no gramado, com toque de bola, com jogadas, não diria ensaiadas, eu ainda não vi jogadas ensaiadas, mas pelo menos jogadas mais programadas, num gramado mais seco. Eu acho que o Paysandu foi extremamente prejudicado em alguns momentos com um gramado muito mais pesado. Mas Campeonato Paraense é isso, né? Jogos pesados, jogos em campos enlameados, mas o Paysandu não diria que está no seu ápice, no top, mas ele está no caminho certo. Esta é a dificuldade, Eduardo, que, por exemplo, você sente os gramados encharcados, campo pesado? Sem dúvida, isso eu posso falar por mim, que realmente é ruim e atrapalha bastante. Acho que não só a mim, mas como meus companheiros e adversários também, e acho que até o próprio torcedor também, que deixa de perder também, às vezes, de ver um bom futebol, um futebol bem jogado. Principalmente na Curuzu, quando a gente chove, infelizmente não tem como se praticar um bom futebol. Mas a gente tem que estar preparado também, passar por cima disso e poder mostrar um bom futebol e, junto com os companheiros, ajudar o Paysandu.
E o que é que muda? Você jogar com o Gaibu e jogar com o Djalma? Olha, sinceramente, não muda muita coisa. Acho que não só pela minha característica, mas como ele disse, do time de toque de bola, de você ter a posse de bola. Acho que hoje no futebol é fundamental. Você acaba correndo menos, desgasta menos e isso, hoje em dia, você ter a posse de bola facilita muito. Então, é a característica um pouco diferente. O menino mais novo corre bastante ali, o Djalma, o Gaibu um pouco mais experiente. Mas os dois que jogam sempre nos ajudam e somam bastante com o time. O Gaibu, mesmo com 36 anos, também corre uma barbaridade. Agora, quem ganha é o time, Guerreiro, porque se a gente for pegar o Paysandu do início da temporada, o Paysandu estava contando com o Gaibu, o Lineker era até mais lembrado para o meio do que o próprio Djalma. Né? Então, o Djalma ganhou a posição. O Djalma andava meio esquecido. Ele ganhou a posição, se impôs pelas boas apresentações, sobretudo pelos gols que ele vem marcando. Né? Então, acho que o Lecheva é quem acaba ganhando mais uma peça importante no meio-campo. Nesse time que o Paysandu está estruturando no campeonato, que não deixa de ser já um projeto, um embrião para a série B, a gente percebe uma valorização da posse de bola no meio-campo. É importante até a presença do Eduardo Ramos aqui, porque talvez seja o jogador que melhor caracterize isso, por esse gosto de botar a bola no chão, tocar, né? Reter a posse de bola, valorizar isso, porque o Campeonato Paraense, por esses gramados de dificuldades, principalmente quando chove, viu só o jogo de ontem, de anteontem do Remo em Marabá, com um gramado difícil, chuva, só chutão, só balão. E uma característica que o Paysandu tem é que, apesar de enfrentar também gramados ruins, ele consegue trabalhar bem a bola. É uma característica da equipe isso. Tanto que, como o Vomir lembrou, sempre que o gramado facilitou esse trabalho, sequinho, o Paysandu jogou muito bem. Apareceu muito bem o jogo do Paysandu. Lógico que vai enfrentar aí ao longo da competição ainda muita chuva, muita tempestade pelo caminho. Quer ver uma coisa? Mas acho que o caminho correto é esse. Eu acho que tem que esquecer as condições adversas, né, e tentar trabalhar o potencial da equipe. Um outro detalhe, está faltando o Pikachu jogar ainda. Né? O Pikachu ainda não jogou o que sabe, o que pode jogar. Vamos dar um desconto. Precisa ser recuperado. Né? Vamos dar um desconto até para os gramados, mas o Pikachu ainda não conseguiu ser aquele Pikachu que todos esperam aqui. O Rodrigo Alvim, que chegou há bem pouco tempo, ainda estava se condicionando, ontem já apareceu mais solto, já fez mais jogadas. O Paysandu está precisando disso, de jogadas nas extremas. Na verdade, o Pikachu está mais marcado. Eu acho que também tem que buscar uma alternativa. Uma outra rota, né? Liberá-lo mais. Todo mundo sabe que o Pikachu é o homem a ser marcado. Fica às vezes ficam dois marcando o Pikachu. E ele ainda não conseguiu se desvencilhar. Eu acho que pesou também para o Pikachu. O Pikachu já não vinha fazendo, lógico, uma campanha tão maravilhosa no campeonato. Ele estava de regular para bom, mas estava um pouco abaixo da média dele, do que ele vinha apresentando em 2012. Mas acho que o Repale, ele marcou uma situação. E marcou não tanto pelo fato do Pikachu não ter aparecido no ataque. Eu acho que marcou por aquele lance do gol, dele ter falhado. Falhado não é bem a palavra, mas ter levado o drible. E acho que ele foi cobrado muito por isso, e sendo ainda um garoto, acaba tendo influência. Você viu que naquele jogo, foi contra a Tuna, né, que ele fez o gol de pênalti, ele não quis comemorar, depois até reclamou, falou que tem torcedor xingando e tudo. Claro que tem, mas acho que pesou realmente na cabeça dele, talvez tenha sido o primeiro momento que o Pikachu tenha se defrontado com esse lado ruim. Né? Tem um lado, houve uma fase de só notícias boas, como a gente fala em redação, né? E o Eduardo está aqui, melhor do que nós, pode dizer isso. Na vida do jogador tem realmente altos e baixos o tempo todo. Ele precisa se acostumar com isso. Ele está passando por isso que acho que o Pikachu, ele precisa ser recuperado. Eu acho que tem essa questão que você falou, de ele estar sendo muito mais marcado, mas acho que é uma questão dele também. Bom, e o Lecheva mostra aqui para nós o seu olhar com relação a esta semifinal contra o São Francisco. Tivemos um jogo aqui de estreia, nossa equipe encontrou bastante dificuldades, né, contra ele. Mesmo assim, estávamos ganhando até o último minuto, naquele lance fatídico, né, com o Thiago, mas agora é outro momento, acho que as duas equipes evoluíram. Vamos trabalhar aí durante a semana sabendo que vamos enfrentar um grande adversário.
Para nós não vai ter carnaval, vamos treinar segunda e viajar na terça para enfrentar lá o São Francisco. Eu acho que é por aí mesmo, não tem nada. São 3 dias de trabalho, né? Não tem folia, não tem brincadeira, é trabalho, né, Eduardo? É verdade, quebrou até a programação aí que eu tinha feito aí com a noiva para conhecer Salinas. Acabou caindo a programação também, mas eu acho que... Faz uma programação local aqui, também dá para fazer. Vou precisar da ajuda de vocês. Mas o intuito é esse mesmo, primeiramente é o trabalho, acho que é um momento importante, precisa de todo mundo bem, acho que não tenho o que reclamar da programação que fizeram, a gente tem que se enfocar, porque a gente vai encontrar dificuldade. E o São Francisco é um adversário tinhoso, a gente sabe, nem devemos considerar a derrota do São Francisco para o Cametá em Cametá. O São Francisco estava classificado, claro, queria uma Freio de pontuação mão melhor, puxado ali, né, queria uma condição melhor, com certeza, sim. Mas o São Francisco é um adversário perigoso. O São Francisco queria sair desse jogo. né, Guerreiro? É um time que mantém praticamente a base do ano passado, com algumas mudanças Time pontuais. praticamente local, né, da terra ali. Né? Tem na figura do Caçula no meio, acho que uma peça-chave. O Ricardinho, que às vezes começa, às vezes não começa jogando. Mas é uma equipe... Engraçado o Ricardinho fazendo gol de cabeça, né? Com 1,5 metro, né? Isso aí é para desmoralizar qualquer defesa, né? Agora, o mais interessante é essa comemoração do Landu aí, rapaz. Ele esperneia, lembrou aquela lá Ele no se aborreceu, né? Ele se aborreceu, foi lá, tirou o microfone do repórter, foi uma festa lá. Aquela vez ele chutou a bolsa, né? Do fotógrafo. Bom, mas é este o São Francisco que o Paysandu vai enfrentar na quarta-feira em Santarém e no sábado em Belém. São Francisco está inteiraço. São Francisco, eu acho, Guerreiro, que é o time, eu acho que no confronto, o São Francisco ele tem apresentado no sprint final uma qualidade maior, uma vontade maior de chegar do que o próprio Paragominas, que até certo ponto pontuou melhor do que o São Francisco, mas acabou levando ali no Vai da Valsa e classificou em 4º lugar. O São Francisco foi um time que veio de uma recuperação melhor. Ele ganhou alguns jogos fora, mas teve extrema dificuldade dentro de casa. E agora ele está jogando de igual para igual com qualquer time. Você viu que ele não perdeu ainda para Remo e Paysandu. E contra o Remo, acho que o placar que acabou, o Remo deveria comemorar como se fosse uma vitória. O São Francisco botou pressão, não tomou conhecimento e, sobretudo, mostrou qualidade. Esse que é o grande detalhe. Esse caçula que o Gerson já falou, é um jogador de muita facilidade, de muita e faz gols, né? Faz gol, chuta bem de fora da área. Chuta muito bem de fora da área. O Oswaldo Monte Alegre faz a avaliação também com relação a esta semifinal contra o Paysandu. Sabemos que vamos enfrentar um adversário muito difícil, mas nossa equipe está preparada, né? Perdemos na hora que dava de perder, e uma equipe da tradição de São Francisco jogando em casa dificilmente vai perder a segunda partida. Mudanças vão ocorrer, né? Quais são essas mudanças? O que é que você pretende mexer na equipe? Olha, o Ricardinho é certo, o Ricardinho vai lançar, eu vou lançar ele, até porque o Ricardinho, eu não coloquei os 2 jogos, porque o Ricardo vem de contusão, né? Os 3 jogos em Santarém ele não jogou, coloquei com o Remo um pouquinho já para ir pegando o ritmo de jogo, já jogou o segundo tempo em Cametá e esse jogo ele já vai entrar jogando, essa mudança aí já é certa. As outras? Vamos analisar ainda, né? Eu não gostei muito, o Levi não foi bem, né? Apoia muito, ataca muito, mas não defende bem. Mas nós vamos trabalhar essa situação aí, vamos ver se a gente treina bem para fazer uma cobertura, ou então modificar a equipe. Tem possibilidade também do João entrar no meio-campo. O Oswaldo vai ter tempo também para ajustar essa equipe, o João Pedro de repente pode entrar no meio-campo e tem também a volta do Ricardinho confirmada para início de jogo. É um atleta rápido, insinuante, e o São Francisco tem, nesta sua velocidade, nessa sua troca de posição e rapidez, a maneira engenhosa de ultrapassar os seus obstáculos. E acho que tem uma característica de ousadia que os nossos clubes aí, times emergentes, perderam um pouco, né, Guerreiro? Eu acho que o Águia sempre teve essa característica, né? Um time que não tem medo de cara feia, né? Chega em jogava aqui contra Remo e Paysandu de cabeça erguida e geralmente conseguia também bons resultados. O São Francisco está usando um pouco essa receita, está indo para cima, coisa que a gente não vê nos outros, né? Nos outros times. Eu acho que eles são, em geral, muito tímidos, né? Santa Cruz, o Paragominas um pouco mais do que a média, mas concordo com o Valmir. A diferença do São Francisco está, talvez,
nessa confiança de ir à frente. E este jogo, Paysandu e São Francisco, na estreia do campeonato, é uma prova disso. O Paysandu fez 2-0, tinha um jogo nas O jogo mãos. parecia ganho. E o São Francisco Teve forças, foi né? para cima, acuou o Paysandu nos últimos 20 minutos E olha, e acabou sendo premiado com o gol de empate. E um mormaço O que eu vou te Paysandu contar. ganharia o jogo, né? Em tese, do jeito que a coisa Chute do Caçula. Esse jogo aí, eu se lembro que era pra, ajustava. pediram Olha, foi tempo o Caçula. técnico, pediram tempo técnico, mas não houve mais tempo, pediram depois dos 35, não deu, porque estava todo mundo extenuado. Mas a equipe do São Francisco em condições para fazer aí essa reação. E um outro detalhe, No jogo contra o Remo, no 2-2 contra o Remo, também me impressionou muito o condicionamento do São Francisco, correu o jogo todo. Pelo contrário, terminou o jogo em cima. Né, O São Francisco só não terá o Perema, que continua contundido, mas o Perema não faz uma boa temporada, né? Não. Na Ele verdade, não é absoluto. Ele não, não é, hoje ele não é Thales e titular. Aldair é a zaga titular do São Francisco. Exato. Agora, o Paysandu não vai ter o Capanema, que levou o terceiro amarelo. O Deve Esdras ter o deve, Esdras, deve né? compor ali com o Wanderson a só dupla. mais uma coisa volante. em relação ao São Francisco. Fala muito do Ricardinho, que deve jogar, entrar jogando, mas o São Francisco, já falamos aqui, não é só o Ricardinho, não é só o Caçula. Tem um lateral esquerdo, que é o Jaquinha, né? Que é um excelente jogador também, que apoia, que defende muito bem. Na verdade, o titular é o Maurian. Mas ele Não veio o Maurian porque tinha sido expulso. O próprio João Pedro, que joga no meio-campo e joga na lateral, não tem jogado porque a performance do Jaquinha tem sido melhor. Então, acho que o conjunto do São Francisco é que está falando mais alto. O Lecheva falou quinta-feira após o jogo que, de repente, até o Billy poderia ser utilizado no jogo contra o São Francisco no lugar do Capanema. Tem mesmo essa possibilidade, Gerson? Eu acho que sim. Me chamou a atenção a insistência, como ele falou nisso. Me deu a impressão que já está escalado. O Esdras vai ficar como opção? Eu acredito. O Billy, até o período aí que ele saiu de cena, né, houve o problema da lesão também. O Billy era um jogador visto como a gente vê hoje quem? Desses novos jogadores do Paysandu, o próprio Djalma. Né? O Billy surgiu assim. Foi, na verdade, prestigiado naquele período do Sérgio Cosme. Foi a melhor coisa da passagem do Sérgio Cosme. Foi a valorização do Billy. E acho que é justo que ele volte, se ele está treinando bem, não tenho notícia disso. Mas pelo que o Lecheva diz, dá a impressão, me deu a cisma de que ele está escalado. Eduardo, qual é o tamanho da encrenca nesta semifinal com o São Francisco? É coisa complicada? Bom, primeiro, esse jogo de São Francisco foi minha estreia, eu entrei faltando 20 minutos, tava um calor que eu nunca vi na minha vida, realmente. E eu não sei muito da equipe, para falar a verdade mesmo. Então a gente tem até as vésperas do jogo aí para nossa comissão nos ajudar a passar alguma coisa sobre o sistema deles, que eu não sei também, não acompanho, não vi nenhum jogo deles, então não tenho muito o que falar, mas já estou preparado hoje já, que eu sei que as dificuldades vão ser grandes. Agora, de qualquer maneira, o Barbalhão, quarta-feira, vai ter um grande público, acho que entre 8 a 10 mil pessoas no Barbalhão. Seguramente. É um estádio que dá uma certa segurança para os atletas. Tem bom gramado. O gramado é bom. Acho que a arbitragem é uma arbitragem que garante também tranquilidade para o espetáculo. O Delson Fernando Freitas da Silva é o nosso melhor árbitro. Né? O árbitro paraense tem sido questionado também ultimamente porque está deixando muito o jogo fluir. A nossa arbitragem hoje está um pouco arbitragem de Libertadores, né? Tá estilo sul-americano. Aquele estilo sul-americano, não é estilo brasileiro. Só que deixa o jogo correr. Só que aí agora com os campos assim. Tora, né? Com o campo assim. Mas sabe o que acontece quando tem jogador que joga o Campeonato Paraense já há bastante tempo? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que os jogadores, como diria o pessoal, os caraquentos que já estão aí há muitos anos, diziam o seguinte: pessoal, vamos reunir aqui. Aquela pancada que a gente dava no ano passado era cartão amarelo. A de hoje não é. Então ninguém vai alisar aqui. Então isso pode provocar, que o meu pensamento é esse, pode provocar um jogo mais viril em detrimento do futebol. Quer dizer, aquele momento que eu ia me esforçar para te tomar a bola, porque eu poderia fazer falta, não, eu posso fazer falta tranquilamente, que o jogo vai seguir. Então eu só tenho receio com relação a isso. Mas é um critério da arbitragem, vamos ver até onde vai isso aí. Eu acho que estão permitindo, eles, de certa maneira, estão deixando rolar muito e lances, às vezes, muito, muito fortes. No jogo do meio da semana, né, lá de Marabá, além do gramado ruim, estava liberado.
abaixo da linha do pescoço, valia tudo. Foi um espetáculo de UFC. Você está sentindo isso? Também o jogo solto demais? É relativo, às vezes vai muito da característica do árbitro, mas às vezes pelo tipo de falta que muitos dão também, acho que o jogo fica até ruim, né? Que o jogo não corre. Parando muito, né? Então, pelo campo não ter tanta qualidade, todo lance falta, então não se joga. Mas vai da característica, eu acho que não influenciando no resultado, a gente deixa a característica de cada um aí e deixa os jogadores fazer o resultado. Muito bem. Já já a gente vai voltar e aí nós vamos ficar focados na outra semifinal. Remo contra Paragominas. O que pode acontecer? Já já para você. Ofertas LG em até 12 vezes na Yamada. Aproveite! TV LG LED 47 polegadas Full HD com entrada USB em 3 HDMI, 12 de R$ 279,90. TV LG LED 3D 42 polegadas Full HD com conversão digital 12 de R$ 279,90. Mini System LG 650 watts de potência e conexão Dual USB 12 de R$ 123,90. Ofertas LG em 12 vezes na Yamada. Serpa, seu grande encontro. Aprecie com moderação. Chefinho. Gislene, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui, vai. Não, que você vai querer tomar o controle. Eu? É, o controle da Sky com mais 40 canais HD. Eu prometo que não. Jura? Juro. Te dá uma chance, hein? Vem. Obrigada, chefinho. Chefinho o quê? Chefinho lindo. Lindo e chique. Vai trabalhar bonito. Gislene! Por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$ 39,90? Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Senhorita Mariana, analise este triângulo retângulo e me dê o valor da hipotenusa. Que foi? Perdeu alguma coisa ali, hein, Paulinho? Biscoitos Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Se é barato todo dia, imagine as ofertas. Molho Pomarola tradicional, só 99 centavos. Presunto suíno sadia, só R$16,90 o quilo. Rosquinha Mabel, só R$3,49. Super Formosa, todo dia, receita de economia. A bola já está rolando no Parazão. Em 2013, outra vez em campo, a maior premiação do esporte paraense. Troféu Camisa 13 ano 21. E você, torcedor, continua sendo o maior responsável pelo sucesso da premiação. Vote nos seus atletas
atletas favoritos, preencha o cupom publicado no Jornal Diário do Pará e deposite nas urnas espalhadas nos pontos de votação pela cidade. Vote também no site troféucamisa13.com.br. Troféu Camisa 13, apaixonado pelo futebol paraense. Patrocínio RR Pneus Bridgestone, tudo em até 10 vezes. TIM, você sem fronteiras. Unimed, o plano de saúde que só pensa em você. E Amada, completa a sua vida. Realização RBA TV. Agora vamos falar de Remo e Paragominas, a outra semifinal da Taça Cidade de Belém, primeiro turno do Campeonato Paraense. Quinta-feira, lá na Arena do Município Verde, teremos o jogo de ida. Qual é a expectativa de vocês para esta outra semifinal? Gerson Nogueira. Olha, vale a mesma coisa que a gente falou sobre Paysandu e São Francisco. Acho que o equilíbrio é muito grande. Embora também veja da mesma maneira que o Paysandu tem uma certa vantagem em relação ao São Francisco, acho que o Remo tem em relação ao PFC. É óbvio, até pela campanha, né? Mas não vai ter vida fácil, né? Lá em Paragominas e mesmo aqui no Mangueirão, no jogo de volta. Acho que o Remo também teve a perda, né, no jogo lá contra o Águia, a perda do Leandro Cearense, é uma perda importante. É porque o Leandro está recomeçando a ser trabalhado pelo Flávio Araújo como titular. Para ser o titular. E vinha jogando bem. Fez dois gols. O segundo muito bonito. Muito bonito. Marcou o gol da vitória no Repá também. Tá numa fase ascendente na competição e, de repente, fica fora desse primeiro jogo. Grande detalhe, Gerson, que eu acho que o ponto positivo... Mas só concluindo, mas ao mesmo tempo, o Remo tem a compensação do retorno do Galhardo e provavelmente do Berg. Mas principalmente do Galhardo, porque tem algumas dúvidas, há controvérsias. Mas o Galhardo tem uma importância muito grande, porque ele é o único meia que o Remo tem, de verdade. No jogo contra o Águia, o Flávio Araújo botou ali o End e tal, né? Mas a gente sabe que aquilo tudo foi muito mais, era uma barreira ali, um bloqueio no meio-campo. Não havia criação. Isso foi facilitado pela maneira como o jogo se desenhou, com muita chuva, era tudo no chutão o tempo todo. Mas nesse jogo contra o Paragominas, o Remo vai precisar, sim, botar a bola no chão, vai precisar envolver o adversário e não conseguirá isso se não tiver um meia, né, que faça esse trabalho, que organize o jogo, faça essa transição. E o Galhardo vinha fazendo isso muito bem. É o titular, né? Na verdade, foi afastado para curar a lesão e tal e voltar. E acho que o Remo tem um reforço importante com ele. O jogo de quinta-feira em Marabá mostrou a mesma garra do Remo, aquele resgate da vibração para que o Remo chegasse à vitória, Valmir? Isso é uma marca registrada do Remo? Sem dúvida. O Remo ganhou ontem pela força. Se você pegar o jogo, primeiro que não dava para jogar. O Remo se impôs pela força, pela vontade. Do primeiro ao último minuto foi assim, né? É a marca do Clube do Remo, como você falou. É que o gol que o Clube do Remo fez, ou os gols que o Clube do Remo fez, foram de muita força. Como disse o Gerson, o Remo vai ter que depender agora do Thiago Galhardo, que é o único meia que o Remo tem, é o único, vamos dizer, provedor de jogadas para o ataque. Se a gente for pegar jogos do Remo no início da competição, vai ver que o trabalho, antes do Thiago Galhardo, o trabalho tem sido... O Remo chegou a terminar alguns jogos com 3 atacantes. Chegou a terminar com o Branco, com o Leandro Cearense, aliás, com o Leandro não, com o Branco, com o Val Barreto e com o Paulista. E eram os próprios atacantes que saíam para fazer jogadas, para iniciar lançamento e para fazer tudo. Hoje o Remo está terminando só com 2 atacantes e pelo menos com um meia, que vai ser agora o Thiago Galhardo, e a torcida do Remo espera que ele seja esse jogador, porque o Remo depende muito do Thiago. Quando o Thiago não está jogando, o Remo é aquele esquema mais pragmático. É aquele time aqui atrás, sossegado, com os 3 zagueiros, chutando do jeito que vem e esperando um bote melhor da habilidade dos jogadores de frente. Aliás, o Remo fez isso no Repá. Chamou o Paysandu, né, Eduardo? O Paysandu veio para o campo do Remo e o Remo deu o bote. Eles escolheram esse tipo de jogo e foram felizes, conseguiram fazer os 2 gols, principalmente nos contra-ataques. E teve méritos também, não porque na marcação acho que foram muito bem, eles correram bastante, se dedicaram. Não que o Paysandu não tenha feito, mas eles foram mais específicos e acho que mereceram a vitória, mas
já é passado aí e pensar para frente. Agora tem Guerreiro, o toda Remo essa tem fase semifinal aí. O Remo pela tem frente. essa arma agora aí, que é o Zé Antônio cobrando falta. Quer dizer, é uma válvula de escape para um jogo duro, para um jogo sem muita criatividade, de repente pode ser, porque desde o jogo contra a Tuna, que ele não marcou, mas explodiu uma lá na trave, já andou assustando os goleiros, e ontem, aliás, no meio da semana, ele conseguiu emplacar mais uma. Teve participação em 2 gols, né? O Em primeiro... dois. E o verdade, primeiro o ele mudou na trave, houve o rebote. Aí o Paulista chutou na trave também e o Leandro fez. E o Leandro fez. E o terceiro que ele fez direto, né? O gol. Um belo chute, né? E o Arnaldo ficou ali na frente do Adriano. Fazendo corta-luz. O Flávio Araújo fala também desta semifinal contra o PFC. A primeira fase, a primeira meta foi atingida, classificar em primeiro lugar. Agora vamos para um momento fundamental também da competição, que é a semifinal, fazer 2 grandes jogos e garantir uma vaga, se Deus quiser, para a grande final do primeiro turno. Sobre a equipe que você vai enfrentar, Paragominas mostrou que é um time consistente. Primeiro jogo lá dentro da casa, lá. Como pensar nesse time aí que chegou com muito mérito? Chegou porque tem qualidade, né? Fez por onde classificar em 4º lugar, tem um potencial bom e sem sombra de dúvida nós temos a consciência de que temos que fazer 2 grandes jogos para tentar ultrapassar. A cobrança maior em cima do Remo agora por esse processo agora de chegar, ficar em primeiro e tudo e disputar a semifinal? Não, desde o começo que a cobrança é grande, porque o clube do Remo, há tempos, o seu torcedor anseia por resultado, por conquista, né? Então, desde o começo, o torcedor nos cobra, nos incentiva também, mas nós estamos trabalhando com muita seriedade e confiança. É isso mesmo. Respeito total ao PFC, que é um time encardido, Gerson. É a tônica, né? Até mesmo pela aquela coisa do futebol, né? Hoje você tem realmente que respeitar. E no caso do PFC, esse respeito também tem a ver com uma peça destacadíssima da equipe, que é o Aleilson, né? Artilheiro do campeonato. Olha só o golaço do Aleilson contra a Tuna. Trauditada. Pegou bonito na bola, né? E realmente a Tuna está naquela fase que tudo acontece a Tuna. Né? Neste momento, Tuna e Águia seriam os Rebaixados. clubes que disputariam a primeira fase. Sendo que a situação da Tuna é dramática. Tem um ponto apenas, o Águia ainda está ali no bolo. Né? Tuna tem 1 ponto, 1 gol marcado. Né? É uma campanha, a pior campanha... E uma perspectiva muito ruim. Da era moderna, a pior campanha da Tuna, né? No início de campeonato. Numa fase principal. E já trocou de treinador, mas o problema, e a gente até analisou isso aqui, né, no último Bola na Torre, domingo passado, o problema não é exatamente do treinador. O Cacaio não é milagreiro. O problema é elenco. A Tuna tem dificuldades, não contratou grandes jogadores, montou aqui, catou jogadores, né? E tem um problema ainda mais sério. Ela, nesse conjunto que ela conseguiu reunir, ela praticamente não tem atacantes. Os atacantes que ela apresentou não funcionam. Acho a situação realmente da Tuna dramática e candidatíssima a cair. Acho que o Águia, que é o penúltimo, né? O Águia não. Eu vejo o Águia ainda em condições de brigar lá. Dificilmente acredito que o Águia caia. Eu acho que essa disputa pela queda vai estar muito entre Tuna e Cametá. Interessante, quem viu... Não entre não, né? A Tuna e mais um, que acho que é o Cametá. Quem viu o jogo da Tuna, depois nós podemos ver nos melhores momentos, a estreia da Tuna contra o Águia, lá em Marabá, viu, praticamente o Águia não jogou. Foi bombardeio da Tuna o tempo inteiro, a Tuna não conseguiu fazer o gol. Adriano fechou o gol. E o João Galvão saiu dando graças a Deus porque o jogo terminou 0-0. Mas isso aconteceu com a Tuna. Mas eu quero dizer contra o Remo também. Eu quero dizer que eu a Tuna... acho que a exceção do jogo contra o Paysandu, que a Tuna não conseguiu ter esse volume, né? E acabou marcando o único gol da Tuna foi contra o Paysandu. Foi contra o Paysandu lá com o Pedrinho Mossoró, né? Mas nos outros jogos todos a Tuna teve um volume, chances reais de gol. É isso que eu quero dizer. Ela chega no final, no jogo que aconteceu no meio de semana, ela termina assim. Até agora não apareceu nenhuma evidência de que a troca tenha prejudicado, né, o conjunto da equipe. Eu continuo achando que não foi das coisas mais inteligentes, né, trocar as vésperas de uma semifinal. Aliás, o Robson Melo, que foi o treinador neste jogo de quinta-feira, analisou seu adversário na fase semifinal. Vamos acompanhar. Não vai ser um adversário fácil, como nenhum foi na competição. Mas a gente vai sim executar nosso planejamento da melhor maneira possível e tentar encarar de igual para igual o Remo já na quinta-feira lá em Paragominas. Já enfrentamos o Clube do Remo em outra situação, já estudamos, não tem segredo, não tem mistério. A verdade é, quem tiver mais competência, errar menos, vai sair para a fase final. Essa semifinal também
Gomes, desculpa, tem também umas coincidências, né, nesse cruzamento. A gente tem um Repá, Remo e Paragominas, né? É e a verdade. gente tem um Paysandu e Leão, um Papão e Leão. Um Papão e Leão. Paysandu contra São bem Francisco, lembrado. né? Este Remo e Paragominas, da fase classificatória, mostra exatamente que o Paragominas é realmente um adversário difícil? Eu acho que dá para notar desde aí já essa questão do equilíbrio que eu falava. Eu acho que é um jogo complicado para o Remo, é um cruzamento complicado, né? Os dois jogos aí, claro que o Remo tem a vantagem, e daí também vem aquele favoritismo que eu falei, da mesma maneira que vejo a situação do Paysandu com o São Francisco, mas é um jogo, é um confronto perigoso. Porque o Alailson está também numa fase abençoada, né? Ele está fazendo gol de todo jeito. O árbitro do jogo de quinta-feira vai ser o Joelson Nazareno Ferreira Cardoso. Ele é que vai dirigir o primeiro jogo, quinta-feira. O Joelson, eu lembro de um jogo recente dele, foi um jogo do Paysandu até. Acho que foi contra o Águia, que ele não deu um cartão. Me deu a impressão que ele tinha esquecido o cartão. Porque esses também saíram lá umas jogadas bem duras. Mas é um dos bons árbitros também que a gente tem, né? Eu observo também que é uma tentativa, uma coisa assim muito forte acho que tem a ver com o passado, né? Daquela falta de confiança nos árbitros. O pessoal criticando, há uma impaciência muito grande em relação à arbitragem. Não vi nenhum erro tão grave na competição que justifique isso, né? Um árbitro que tenha influenciado, de repente, no resultado. Que mudasse o caminho do... Há essa questão, né? A reclamação quanto a deixar rolar, que muda um pouco as características até do que a gente está acostumado aqui no Pará, né? O árbitro sempre marcando e tal, mas que tem esse lado que o Eduardo lembrou bem também. Às vezes o árbitro trava muito e prejudica o jogo. Na semana passada tivemos aí o Andrei, né, junto com os bandeiras daquela partida contra o Paysandu e Ituna, que foram fazer uma reciclagem. Não acho nenhum demérito para o profissional que vai fazer uma reciclagem, olhar atentamente. Aquele lance que ele deu, aquele pênalti, né, a bola bateu lá na mão do Alisson, muita gente disse que não daria o pênalti. Eu também acho que não daria aquele pênalti. Eu daria. Não acho que ele... Cada vez que eu vejo a repetição, não acho que ele foi com intenção de... O pênalti, ao meu ver, Então você daria o pênalti a favor do Brasil contra a Inglaterra. Com certeza. Eu também não daria. Embora eu tenha achado que o pênalti... porque existe isso, né? Na hierarquia dos pênaltis. Existe pênalti que é mais pênalti. Mais pênalti. No caso do zagueiro da Tuna, naquele dia, acho que foi mais assintosa. Mas olha, o que me chamou a atenção foi a maneira como... Porque há sim a intenção dele, né, de puxar, né, o braço para segurar. Mas, na verdade, o grande problema desse lance, o que provocou, no meu entendimento, a reciclagem da arbitragem, o problema é que a bola... Não foi o pênalti marcado. A bola bateu e parou. Não, mas não foi o pênalti marcado. Aquela coisa, né? Ele se condenou também. O que levou o Andrei a essa reciclagem não foi o pênalti. O que levou o Andrei foi, primeiro, ter marcado fora da área e depois marcado dentro da área. E, principalmente, o segundo cartão amarelo para o Alisson. Que ele acabou ele deu 2 cartões para o mesmo jogador. Ele vai lá, conversa de longe com o árbitro e entende que foi aqui fora. Esse é que foi o erro, aliás, não só do Andrei, né? Da arbitragem como um todo. Do grupo de árbitros que trabalhou na partida. Aí é que ele recebe a informação e dá o pênalti. Só para defender a minha tese aqui, Gerson, em relação ao pênalti, é o seguinte... Não, mas veja bem, eu sou o voto vencido, não vamos discutir aqui por isso. Só queria deixar claro o seguinte, eu entendo como penalidade máxima toque de mão, quando você claramente dá a impressão de que você não quer jogar, que você quer fazer o antijogo, por isso você leva a mão. A partir do momento que o jogador põe as mãos para trás e espera um chute, ele está dizendo claramente, bom, eu estou aqui, a bola pode bater até na minha mão, mas eu estou querendo tirar as minhas mãos daqui para que a bola passe. Mas olha o lance, vamos olhar o lance. E ele acaba largando a mão. Mas não me deu a impressão Não, disso. a impressão, eu digo assim, a impressão é uma coisa, agora a intenção é outra. Se você conversar com o Leonardo, aquele que deu a cotovelada na seleção brasileira com um jogador americano, ele vai dizer que aquilo foi sem querer. Mas a imagem mostra que ele dá com vontade. Mas conhecendo o Leonardo, a gente sabe que foi um lance normal. É mais ou menos isso aí. Você estava lá, Eduardo. Você marcaria este pênalti? Foi pênalti, claro, legítimo. Ainda mais a favor do seu time. Escandaloso. Demorou, daí. Escandaloso. Olha o que é a diferença da forma como você encara futebol, né? O futebol europeu, em geral, o inglês, os alemães, eles são muito rígidos com isso. Olha só, o treinador da Tuna, o Marajó,
estava ligadíssimo. Já vi gente elogiando pra caramba a atitude dele, a sagacidade, né, de tirar rapidamente o Alisson, que tinha levado o segundo, e botar outro no lugar. No futebol europeu isso seria condenado, esse gesto. Seria uma trapaça. E duvido muito que um técnico fizesse aquilo. Não faria. Não, o primeiro a repreender, quer dizer, o técnico não faria. E se fizesse, a diretoria iria repreender. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar o seguinte. Quem vai fazer a final do primeiro turno do Campeonato Paraense? Quem é que vai se cruzar na decisão da Taça Cidade de Belém? Só vou pensar aqui se eu vou colocar o Eduardo Ramos também para dar o seu voto. Vamos ficar pensando. Já já a gente volta. LG em até 12 vezes é na Yamada. Aproveite! TV LG LED 47 polegadas Full HD com entrada USB e 3 HDMI, 12 de R$ 279,90. TV LG LED 3D 42 polegadas Full HD com conversor digital 12 de R$ 279,90. Mini System LG 650 watts de potência e conexão Dual USB. 12 de R$ 123,90. Ofertas LG em 12 vezes é na Yamada. Serpa, seu grande encontro. Aprecie com moderação. Chefinho. Gislaine, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui, vai. Não, que você vai querer tomar o controle. Eu? É, o controle da Sky com mais 40 canais HD. Eu prometo que não. Jura? Juro. Te dá uma chance, hein? Vem. Obrigada, chefinho. Chefinho o quê? Chefinho lindo. Lindo e chique. Vai trabalhar bonito. Gislaine! Por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$ 39,90? Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Então, rapaz, quais são as suas intenções? Certinho ele, hein, Maria Paula? Ah, meu tiozinho, diz que me ama, vai. Diz que nunca mais vai olhar pra outra, diz. Biscoitos Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Muito bem, voltamos para a reta final do Bola na Torre. Deixamos em suspense se o Eduardo Ramos votaria ou não para dar aqui a sua opinião com relação à decisão do primeiro turno, mas ele vai votar. Só que eu vou começar com o Gerson Nogueira, porque o Gerson ele é enfático, peremptório.
Qual será a decisão da Taça Cidade de Belém de 2013, Gerson Nogueira? É só uma questão de dúvida quanto à data, mas o carnaval já vai ter acabado, né? Não tem mais. Mudou também o comando do policiamento, mas é repar, eu não tenho dúvida. Eu acho que os dois passam com dificuldade, como a gente falou. Mas alguém Quarta-feira, tem dia que passar. 20, o primeiro jogo, e no domingo 24, o segundo jogo. Há gestões para tentar jogar em 2 domingos, né? Só não tem data para isso. Essa aqui é a dificuldade. Mas eu acredito, claro, que é sempre bom te explicar que isso é apenas um palpite, né? Um pitaco. Porque às vezes as pessoas se melindram, né? Ó, tava secando. Não, não é isso. É que acho que, até por uma ordem natural, os dois foram os que tiveram melhor campanha, entram em vantagem nesse cruzamento e acho que vai dar Remo e Paysandu. Mas com dificuldades, eles vão passar, mas passam. Valmir Rodrigues. Nós demos isso aí. No ano passado, nós demos um repá também na final do turno. Deu Águia e Cametá, lembram? Deu Águia e Cametá. Mas aquela era uma outra história. Só para lembrar que a gente também erra e muito. E muito. Então, mas agora, acertou aquela. a história é outra. Eu acho que, dessa vez, Remo e Paysandu tem vantagem. E vantagem clara, né? Tirando com os confrontos, analisado os confrontos de Remo e Paysandu com as equipes que eles vão enfrentar, dá para se dizer que os jogos vão ser duros, como disse o Gerson, mas eu acredito também no repá na decisão. Eduardo. O Paysandu, com certeza, nós vamos disputar esse título, com fé em Deus. Mas em questão de adversário, acho que se for para o interior, acho que vai ser uma grande festa na cidade também, para o interior. E se for, no caso, o repá, uma grande festa no Mangueirão, que é algo extraordinário, lindo de se ver. Então a gente deixa para a competência deles lá e a gente vai fazer a nossa para a gente disputar a final, tenho certeza. Legal. Eu também, como diria o Valdo Souza, corroboro. Né, Pensei que você não ia dizer nada. Com as colocações, não. Eu também acho, o meu palpite é que nós teremos um repá para decidir, ou 2 repás para decidir o primeiro turno do campeonato. Como disse o Gerson, isso não invalida, em hipótese alguma, uma presença do São Francisco ou do Paragominas, ou dos dois na decisão. Não é nada disso. É apenas no entendimento de que esta vantagem de jogar por 2 resultados iguais, ela, obviamente, indica esta possibilidade, esta probabilidade maior, esta tendência maior que Remo e Paysandu cheguem à decisão. Eles construíram esta vantagem ao longo da fase classificatória. E numa competição então, equilibrada, justo que eles tenham também esta tendência de em 2011, a gente, no Náutico, a gente terminou 14 pontos na frente do Sport, que ficou em quarto, e acabou nos tirando da final, que ninguém esperava pelo momento que a gente vivia, mas é outra história, é outro momento. É porque é outro campeonato. É outro campeonato. Não adianta você achar que tem vantagem, que isso aí é ilusão. Ali dentro de campo é mínima essa vantagem. Vamos esperar para ver. Bom, como não há projetos ou melhor dizendo, apostas conflitantes, né? Então não tem problema, não precisa nem anotar. Né? Se nós errarmos domingo, o pau vai torar aqui fácil, não tem nem dúvida. Obrigado, Valmireco. Obrigado, Gerson. Eduardo, obrigado. Você não poderá, claro, brincar o carnaval. Nós ainda vamos tentar achar uma brecha na agenda aí. Né? Vamos tentar colocar o nosso bloco na rua. Mas você vai levar um presente, Valmireco. Cadê o presente do Eduardo? Deixa eu botar aqui. Isso, Valmir. Queria fugir kit aqui. do troféu Camisa 13. Olha aqui, uma belíssima mochila. Obrigado pela presença. Tem aqui um caderno de apontamentos aí, tá muito legal. Boa sorte, viu, Eduardo? Obrigado, valeu. Vou usar, vou fazer bom uso. Tá certo. Obrigado, uma boa noite. Boa noite para vocês todos. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana. Um bom carnaval para todos. Muita tranquilidade, muita cautela, muita prudência. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Sky. HDTV é isso. Y Yamada. Completa sua vida. Unimed Belém. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Serpa. Seu grande encontro. Norte Caminhões. Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões. Tudo casa. O tudo da construção está aqui. Biscoito Trigolino. Tão gostoso que não dá pra falar.
Completas LG em até 12 vezes na Yamada. Aproveite! TV LG LED 47 polegadas Full HD com entrada USB e 3 HDMI. 12 de R$ 279,90. TV LG LED 3D 42 polegadas Full HD com conversão digital 12 de R$ 279,90. Mini System LG 650 watts de potência e conexão Dual USB 12 de R$ 123,90. Ofertas LG em 12 vezes na Yamada. Serpa, seu grande encontro. Aprecie com moderação. Chefinho. Gislene, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu voltar a trabalhar aqui, vai. Não, que você vai querer tomar o controle. Eu? É, o controle da Sky com mais 40 canais HD. Eu prometo que não. Jura? Juro. Te dá uma chance, hein? Vem. Obrigada, chefinho. Chefinho o quê? Chefinho lindo. Lindo e chique. Vai trabalhar bonito. Gislene! Por que ficar pra trás se você pode ter Sky a partir de R$ 39,90? Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed, somos médicos e isso faz toda a diferença. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa, pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa, Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Senhorita Mariana, analise este triângulo retângulo e me dê o valor da hipotenusa. Que foi? Perdeu alguma coisa ali, hein, Paulinho? Biscoitos Trigolino. Tão gostoso que não dá pra falar.